Prefiguração significa representação de algo que ainda está por vir. Ou seja, como se fosse uma encenação de algo que futuramente vai acontecer de forma oficial e verdadeira. Então, é como se fosse a encenação, que nem no teatro, por exemplo. A pessoa está treinando para o futuro espetáculo que de fato é o show, mas enquanto no treinamento, né, enquanto na encenação, a pessoa está ali treinando, ou seja, não é o show de fato, ela está encenando o que futuramente ela vai fazer no show, que no show é para valer mesmo, entendeu? Então é tipo isso, é como se tivesse a ideia num rascunho e futuramente fosse passar de fato para o papel que tem que passar, né? Então, o rascunho, na verdade, foi uma prefiguração de algo que ainda vai ser passado a limpo. E o que conta mesmo como sendo o para valer é o que foi passado a limpo, né? O rascunho não conta, o rascunho era o treinamento para se chegar no resultado final, que é o que é de fato. Então, quando vemos no passado, que nem pegar o Antigo Testamento, no judaísmo, tem Moisés. Moisés foi uma prefiguração do futuro Messias que ainda ia vir, que no caso veio, né, que é Jesus Cristo. Então, Messias, o Moisés foi um treinamento para se chegar no Cristo. Entendeu? Então, o que se esperava de fato era o Cristo, mas houveram anteriormente protótipos, né, vamos dizer assim, de pessoas que nos levariam, né, a uma ideia, a uma figura do que vem a ser esse Messias que ainda está para chegar. Entendeu? Naquela época eu estou falando. Aí podemos pegar a ideia do Davi, de Moisés, de Abraão, são fiéis na fé, né, servos de Deus, que nos dão essa figura, essa ideia do que se esperar do futuro Cristo que ainda está por vir e que todo mundo serviu de pedra, né, para se construir o castelo, de caminho para se levar até o tão esperado, né? Então cada um foi construindo ali uma semente até chegar na árvore, né, nos finalmente. Como podemos ler em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Doutra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Aqui está se referindo, né, o cerimonialismo da época, né, o rito que os hebreus tinham de sacrificar os animais para se purificar e para garantir o perdão de Deus. Então, que eles, né, naquela repetição, né, eles nunca iam conseguir o perdão, porque sempre ia estar precisando matar animal para conseguir isso. E aí, uma vez Cristo se entregando na cruz para morrer, fazendo sua expiação de uma vez por todas, meio que cessou, né, essa questão do sacrifício de animal, né, dos judeus, né? Porque Cristo substituiu isso, né? E quitou de uma vez por todas. Só que o que o Bestiano tecla, né? Qual que é a brecha, né? Que dá margem para se pensar que o problema ainda não acabou, né? Achamos uma falha no sistema, né? A morte de Cristo, por mais que Cristo tenha morrido de uma vez por todas, ela sempre se repete toda vez que se faz a Santa Ceia. Então, os sacerdotes de hoje são os pastores, os padres que realizam ou a Eucaristia ou a Santa Ceia,
toda vez que se celebra a morte de Cristo, você está meio que revivendo isso, ou seja, trazendo a memória do arrependimento dos seus pecados, de crer que o Filho absolveu você de sua culpa, né? Que tomou o seu lugar na morte. Entendeu? Então toda vez se faz memória, todo ano, entendeu? É só ver o calendário, todo ano a mesma coisa. O nascimento de Cristo em dezembro, aí tem a quaresma, né? Tem aquele tempo de quarentena, né? Em março, o carnaval, né? Essa questão também toda, a Páscoa, que é a redenção. Então, tipo, tem todo um calendário a ser seguido e trazendo memória disso, entendeu? E por que essa repetição incessante dessas coisas? Por que se fazer memória de coisas que já não deviam mais ser lembradas? Entendeu? Porque se Cristo já superou as questões dos animais, quem que vai superar a questão de Cristo? Porque é como o Bechiano fala, tirou a tampa de um lugar para tampar o buraco do outro, só que aí acabou abrindo um novo vazamento. É como se, tipo, o vazamento da lei tá vazando, o buraco lá, tá correndo água. Aí eu tirei a tampa de um lugar para tampar esse vazamento da lei. Tampei o vazamento da lei com a tampa de Cristo. Só que o próprio Cristo, que é um outro buraco, gerou um outro vazamento. Quem que vai tampar o vazamento de Cristo? Usei a tampa de Cristo para tampar o vazamento da lei. Mas ao mesmo tempo eu criei um outro vazamento, né? O vazamento de Cristo. Quem que vai tampar o vazamento de Cristo? O da lei já está resolvido. Cristo, a tampa de Cristo já resolveu o vazamento da lei. Mas quem vai resolver o vazamento de Cristo? É nisso que a fé bestiana está teclando. Entendeu? Então precisa de uma nova tampa. E essa nova tampa, quem que é? É o que a gente fala, o Jesus Júnior Besta, o neto de Deus, a próxima pessoa que vai vir agora para se manifestar no mundo e trazer uma nova religião, uma nova fé e, consequentemente, um novo Deus. Entendeu? Um Deus que não é adorado aí pelas pessoas, porque a partir de agora vai ser, né? Porque as pessoas vão chegar ao conhecimento dele. Ninguém sabe a respeito do outro Deus. Entendeu? Só quando Jesus Júnior anunciar isso publicamente para as pessoas é que as pessoas vão ter ciência de que esse Deus existe. Até então ninguém o adora, ninguém o venera, ninguém nem sabe da sua existência, até que a fé se manifeste. E como saberão se não há quem pregue? E como pregarão se não tem quem saiba, né? Então, é preciso que essa fé se torne pública para que as pessoas venham chegar no conhecimento do outro Deus. Então, para resumir, Moisés foi uma prefiguração do primeiro Cristo, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo foi uma prefiguração da futura besta, que é o anticristo. E o anticristo será uma prefiguração do segundo Cristo, que é o Jeová Cristo. Então, é uma revelação progressiva de Messias, né? De protótipos de Messias. E qual que é o Messias final? Já que está toda hora vindo um de tempos em tempos. É o Jeová Cristo, esse é o que todo mundo espera, esse que o judeu vai aceitar e que o cristão também vai aceitar. Entendeu? Que os dois vão entrar em concordância e não vai mais haver divergência entre judaísmo e cristianismo, uma vez que eles vão passar a acreditar no mesmo Messias, entendeu? Então, o Messias que todo mundo espera, e não só eles, como todas as religiões do mundo também vão se render, entendeu? O hindu vai ver Krishna descendo do céu, que é o Kalki, a última encarnação que falta descer. O umbandista vai falar que é Oxalá descendo do céu. Entendeu? Então, cada um, segundo a sua cultura, vai enxergar Cristo de uma forma, entendeu? E vai aceitar isso, entendeu? Então, mas a questão é, Jesus Júnior Besta ainda não é o final. Tem gente que vai aceitar ele como final. Ó, você para mim é suficiente, eu não quero mais ninguém, entendeu? Só que para essas pessoas que ainda esperam, vai rejeitar, entendeu? Se ainda rejeita, então ainda não chegou no fim. Se aceitou, então para você esse cara é o ponto final da sua história, entendeu? Então a questão é,
O convite é você saber aonde está seu ponto final. Qual que é o ponto final do cristão que não passa pela ira de Deus e também não recebe o selo para poder entrar no reino, ou seja, não é sobrevivente. Qual é o ponto final desse cristão? Jesus Cristo. Ele aceitou Jesus Cristo, só que ao mesmo tempo ele não vai aceitar Jesus Júnior Besta como sendo a volta do Salvador, porque ele não reconhece ele como Salvador, enfim, não há identificação, entendeu? Ele firmou sua fé em Jesus Cristo e não aceita a doutrina que vem desse outro cara, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ele também não vai aceitar a marca para ser salvo em vida, entendeu? Porque dali em diante só vai ficar na terra quem tiver um dos dois selos, né? Que é o de Deus ou da besta. Pessoa que não tem selo vai ter que desencarnar. Não tem como a pessoa continuar viva com a testa lisa. Entendeu? Isso já foi claro em outros vídeos sobre o panorama do Apocalipse. Entendeu? Então, o ponto final do cristão pisciano é Jesus Cristo. O ponto final do bestiano é Jesus Júnior Besta. E o ponto final do cristão aquariano, que é aquele que sobrevive, que é aquele que vai presenciar a volta de Cristo, vai ver ele descendo em forma física, é justamente o Jeová Cristo, entendeu? Então, o Jeová Cristo, no final, até para os bestianos, é o que todo mundo espera. Porque até, como eu falei, para a morte da besta acontecer, é necessário que Cristo volte. Então, existe um papel fundamental de Cristo dentro do Apocalipse, embora a figura apocalíptica que acaba sendo o centro ali das atenções, acaba sendo, na maior parte das vezes, o Jesus Júnior Besta, porque é a besta, né? Não que o Apocalipse foi feito para o anticristo. O Apocalipse tem vários personagens, cada um vai aparecer em um momento, entendeu? Mas não estou querendo aqui dizer que o Apocalipse gira em torno do anticristo, embora pareça, né? Mas talvez a caminhada represente isso, mas o destino final sempre vai ser Cristo, entendeu? Então, por mais que tenha se dado uma tensãozinha ali em cima da besta, né? Mas é como eu falei, só serve de meio para levar ao fim. O fim é Cristo, entendeu? Cristo 2, no caso, né? Que é o Jeová Cristo, entendeu? Então, chegando no reino, o bestianismo cumpre seu objetivo e já não tem mais necessidade de continuar ativo no mundo, entendeu? É uma religião que ela tem um objetivo a cumprir, uma vez atingido isso, automaticamente ela deixa de existir, entendeu? Então ela só existe enquanto esse objetivo ainda não é alcançado. Uma vez alcançado, deixa de existir. Mas aí que tá, é uma coisa muito breve, muito rápida e muito centrada, né? Ela sabe exatamente o que ela quer e aonde ela quer chegar. E outro ponto interessante de ser falado, já que tocamos nesse assunto de prefiguração, de pessoas que antecedem a manifestação de outras, por que não falar de João Batista? Por quê? Porque perceba que nos dois momentos, né, tanto no Novo Testamento, tanto no Último Testamento, que é o nosso, são dois tempos, né, o tempo da graça e o tempo da ira. Um foi com filho e o outro será com neto. A vinda e a volta de Cristo sempre foi antecedida por alguém que veio anteriormente antes dele. Ou seja, quando Cristo veio, chegou alguém antes para preparar o caminho. Alguém preparou o caminho antes do Cristo 1 vir. Agora que vai vir um Cristo 2, que é o segundo Cristo, alguém vai preparar o caminho para a chegada, ou seja, para a volta dele. Entendeu? Então teve alguém que antecedeu a vinda e vai ter alguém que vai anteceder a volta, como já lemos em 2 Tessalonicenses 2, que de nenhuma maneira será assim a volta do Senhor, né? Sem que antes venha o homem do pecado, o filho da perdição, que no caso é o anticristo Jesus Júnior Besta. Entendeu? Então, o anticristo vai anteceder a volta de Cristo, que no caso é Jeová Cristo, né? Então, como a gente pode ler em João, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, o João Batista ele veio como testemunha da luz, mas ele próprio não era a luz. Ele só veio para ser testemunha, para saber que a luz existe e para confessar isso diante dos outros. Entendeu? Mas ele próprio em si não era a luz. E aí temos uma outra passagem também que é interessante citar. Em Lucas 7, a partir do versículo 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Este é daquele a quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse ponto é importante, quando ele fala que na terra não há ninguém maior que João, dos nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E se encaixando dentro do nosso Apocalipse, né? Como Jesus Júnior vai ser o grau máximo, né? Porque, o próprio Cristo, ele não vai lidar com a humanidade, ele vai lidar diretamente com Jesus Júnior Besta, porque a humanidade inteira está se escondendo atrás de Jesus Júnior Besta para ele responder perante a Deus por elas. Então, quando Cristo vem e desce do céu para acertar as contas com Jesus Júnior Besta, é a humanidade que está se escondendo por trás dele, ou seja, qualquer ação que acontece no mundo é aval desse Jesus Júnior, entendeu? É permissão da besta fazer o que faz no mundo, entendeu? Então, qualquer coisa que faz, eu fiz porque a besta mandou fazer, entendeu? Então, todo mundo vai se esconder atrás dela. E aí Cristo vai falar: quem que é essa besta, então? Entendeu? Vou diretamente acertar as contas com ele, entendeu? Ele não vem resolver os BO direto com os capachos, ele vai direto no chefe, no que tá, na raiz que está causando toda a mazela aí no mundo, entendeu? Então, não perde tempo com peão. Ele vai direto no quem está comandando isso tudo, entendeu? Então, e você vê que o menor no reino dos céus é maior que João. Ou seja, qualquer cristão aquariano é maior que Jesus Júnior Besta, entendeu? Qualquer pessoa que pertence à era do reino é maior do que aquele que é maior na era da ira, entendeu? Então, qualquer um que pertence à nova era futura já é maior que Jesus Júnior Besta, porque o próprio Jesus Júnior Besta não vai entrar nessa nova era. Muito pelo contrário, ele vai morrer, entendeu? Então,
dali não passa, ele nem vai pisar os pés para sentir o que vai ser essa nova era que está para vir, entendeu? E como eu falei, a nova era não é para todas, é só para quem pertence a ela, entendeu? Então, muita gente que não está alinhada com o pensamento, com a sintonia que essa era exige, vai sendo purgada, né? Vai sendo convidada a se retirar, porque ela tem que vibrar na mesma sintonia que essa era está exigindo. Se a era pede mudança e a pessoa não muda, não tem por que ela continuar aqui. É aquela história, ou você muda ou você é tirado dali. E uma coisa que é bem interessante nisso tudo é que você acaba percebendo que não tem nada de novo acontecendo. Ainda que isso venha acontecer futuramente, não tem nada de novo. Tipo, só mudou uma coisinha ali aparentemente. Mas na essência da coisa, você percebe que na verdade se trata de uma repetição de padrão. Padrões estão sendo repetidos de coisas que já aconteceram no passado e estão voltando a acontecer de novo de uma forma diferente no futuro. Entendeu? Só que você vê que é a mesma coisa se repetindo, entendeu? Com outra roupagem, com outras pessoas, enfim. Mas, tipo, pegar o exemplo aqui, de novo, do Antigo Testamento, atrelando ao Novo, né? Não sei se eu já falei em algum vídeo, mas qualquer coisa eu falo de novo aqui, né? De novo a repetição. Moisés subiu a montanha, né? Para poder receber as tábuas da lei, né? Ficou um tempo lá isolado. Só que o povo ficou aqui embaixo. Moisés estava demorando para voltar. O pessoal todo ansioso. Cadê ele? O que aconteceu? Será que morreu? Que fim aquele cara teve? Subiu, não desceu mais? Aí nessa, pela ansiedade do povo, eles acabaram erigindo, né? Erguindo, fizeram, né? Um bezerro de ouro lá para reverenciar. Aí nessa, depois de um tempo, Moisés desce com as tábuas da lei, acaba quebrando, né? Enfurecido ao ver que o povo tinha se desviado, caiu na idolatria, não tiveram a paciência de esperar ele descer. Se bem que se você olhar a fundo, ele só desceu por causa da idolatria, porque lá no monte, o próprio Deus tinha se enfurecido, o povo lá embaixo já está fazendo bagunça. Aí Moisés lá foi interceder, não, perdoa-lhes para que não digam que tirou do Egito para morrer no deserto, eu vou descer lá, vou dar um jeito. Só que aí ele já desceu com a ira de Deus nele, entendeu? Tipo, tomou a cobrança, né, a bronca lá em cima entre Deus e Moisés. Aí Deus já ficou calmo, só que aí Moisés já desceu furioso, ou seja, ele tomou sarrafo de Deus e agora o próprio Moisés ia dar sarrafo no povo, que a ira já estava em Moisés. Lembra do que eu falei nos vídeos anteriores, da ira do pai passar para o filho? Então, a do pai resolve, mas ainda está no filho. E aí é nessa que o Moisés vem furioso, desce e aí vai descontar no povo. O que está acontecendo aí? O que é esse bezerro aí? A primeira coisa que ele faz é pegar o bezerro e já jogar no fogo. Entendeu? E depois acerta com o pessoal. Tanto que ele faz a divisão lá. Quem é do Senhor, vem cá. Quem não é, passa a fio da espada. E aí houve a divisão entre o próprio povo ali, de quem era de Deus e quem permaneceu com o bezerro. Entendeu? E morreu no deserto porque não era digno de entrar na terra prometida. A mesma coisa se encaixa no nosso Apocalipse. Entendeu? Cristo subiu aos céus. Está demorando para voltar. Vão levantar um cara aqui para ser idolatrado, que no caso é o Jesus Júnior Besta. Entendeu? E aí nessa Cristo desce todo furioso. E aí vai lançar a besta no fogo. E aí há divisão entre o povo. Aqueles que sobrevivem ficam no reino e os bestianos que vão sair dessa para melhor. Vamos dizer assim, vai para a terra dos pés juntos. Então é basicamente isso. E outra, a questão é que Moisés subiu de um jeito e desceu de outro. Quando ele desceu, já voltou com aquele rosto claro, resplandecente, luminoso, né? E com um semblante de irado, de uma pessoa raivosa. Já não parecia o mesmo Moisés que tinha subido. Parece que Moisés subiu de um jeito e desceu de outro. Estava muito diferente, que as pessoas nem reconheciam quando olhavam para ele.
E a mesma coisa Cristo. Parece que Cristo subiu de um jeito e vai descer de outro. É o que a gente fala. Subiu com Jesus e desceu com Jeová. Já não é mais Jesus ali. Então, é como se naquela época o bezerro de ouro representasse o velho Moisés que morreu, que já não existe mais, porque o novo Moisés é esse que vai descer da montanha com as tábuas da lei, totalmente diferente do Moisés mais fraquinho, mais mansinho que tinha subido. Entendeu? Já era um Moisés com uma postura firme, rígida, com um olhar forte, né? E a mesma coisa se encaixa aqui na volta. Aquele velho Jesus, piedoso, meigo, vai ser transferido para Jesus Júnior Besta, entendeu? Quem ainda está acostumado com aquele velho Jesus vai acabar aceitando Jesus Júnior Besta. Mas quem opta pela reforma, né, por esse novo Cristo que vai descer aí totalmente diferente e desvinculado do primeiro Cristo que foi, é isso que eu falei, Jesus Cristo morreu. O Jesus Júnior Besta é apenas um espectro, um fantasma do passado que voltou para assombrar aí os judeus, os cristãos aí, a respeito desse velho Jesus que precisa passar, né? Que hoje já não existe mais, já não tem mais força, entendeu? E esse novo Jeová Cristo vem como um novo Cristo diferente do Cristo que a gente já conheceu aí, entendeu? Como um Cristo imperador, sabe? Aquele cara alfa mesmo, entendeu? Ou mão. Então é totalmente diferente do Cristo desleixado, misericordioso, piedoso. Esse Cristo que está para vir é um Cristo rígido, rigoroso, sem piedade, entendeu? Então perceba a diferença. E para finalizar acerca aí, já que eu toquei no assunto de João Batista, né? Isso daí poderia virar assunto para o próximo vídeo, mas já vou pôr tudo nesse só. Quem sabe vira um corte, né? Mais para frente. Mas tem o batismo de João Batista, né? Que ele fala que ele batiza com água, mas viria outro que é maior do que ele e vai batizar com fogo e espírito, né? Porque esse daí está se referindo ao Cristo, que vai batizar com fogo e com espírito. Mas já ele próprio, ele só veio para se batizar com água. Aí beleza. Imagina, tá uma fila de gente indo lá para se batizar o batismo de João, né? Então, uma fila, uma multidão de pessoas fazendo fila, uma procissão para ser batizada por João, lá no Rio Jordão. Enfim, aí tá. Aí batiza pessoa por pessoa, né? Vai mergulhando na água, vem, mergulha na água, vai, mergulha na água, vai, mergulha na água, vai. Até que vem a última pessoa da fila, ou no meio do pessoal aí, o Cristo, né? Tá na fila também junto com o pessoal. Aí chega a vez dele, né? Do Cristo perante a João Batista, durante o batismo. Aí ele pergunta para João Batista: é você que está batizando as pessoas na água? Aí João Batista responde: sim, sou eu sim, por quê? É você que vai me batizar? Aí Jesus Cristo responde: não, é porque eu também vim para ser batizado. Aí o homem mergulha Deus na água, ou seja, Jesus Cristo é batizado por João. No caso, o Deus se deixa batizar pelo homem, porque o homem é o batizador e Deus foi o batizado naquela época. Tanto que na hora João até mostrou uma certa resistência em batizar Cristo, porque ele falou: mas eu não posso, é você que tem que me batizar, não eu. Aí, tanto que Cristo fala: deixai assim por hora para que a justiça de Deus se cumpra. Aí você vai entender depois quando eu falar o próximo trecho, entendeu? Então grava isso. Deus se deixou ser batizado pelo homem, ou seja, Deus mergulhou na água, porque o homem mergulhou Deus na água. Pronto. Num outro tempo futuro, aí tá lá, que no caso é o Jesus Júnior Besta, né? O novo João. Tá lá batizando as pessoas debaixo da terra.
jogando as pessoas embaixo da terra. Já sabe o que significa, né? Jogar as pessoas debaixo da terra. Aí tá lá jogando. Tá uma procissão de gente fazendo fila para ser jogada debaixo da terra. Aí tá lá jogando. Pessoa por pessoa vem, joga na terra. Vem, joga na terra. Vem, joga debaixo da terra. Aí no meio dessa fila, ou o último da fila, aparece o Cristo, que é o Cristo 2, o Jeová Cristo. Aí ele pergunta para Jesus Júnior, né, que é o que está batizando as pessoas na terra, né? É você que está batizando esse pessoal debaixo da terra? Aí Jesus Júnior responde, né? Sim, sou eu. Por quê? Você quer ser batizado também? Quer que eu te jogue também? Aí Jeová Cristo responde, morrer? Eu já venci a morte. Morre você. Aí Jeová Cristo joga Jesus Júnior no fogo. Aí nesse caso, o homem se entregou a Deus para ser batizado no fogo. Ou seja, num primeiro momento, Jesus Cristo e João Batista, né? O Deus que se entrega para ser jogado na água pelo homem. E aí num segundo momento, é o homem que se entrega a Deus para ser jogado por ele no fogo. Ou seja, Deus joga o homem no fogo. O batismo que Deus faz sobre o homem no fogo. Entendeu? Ou seja, Jesus Júnior jogava as pessoas debaixo da terra. Veio Cristo e jogou Jesus Júnior no fogo. Entendeu? Então, o batismo de fogo pelo qual Jesus... Olha, observe que Jesus passou por 2 batismos, né? Ele, como Cristo, passou pelo batismo de água e agora vai passar de novo, só que agora pelo fogo. Porque tem um segundo batismo que até fala na Bíblia, que como eu me angustio até que venha se cumprir, tem um certo batismo pelo qual ele tem que passar. Como ele ia falar de outro batismo, sendo que ele já tinha passado por um? Então esse outro que ele está falando é esse futuro aí pelo qual Jesus Júnior tem que passar. Então como pode? Mas aí entra aquela incógnita que eu falei no início. Se Cristo vem para batizar no fogo e no Espírito, como que Jesus precisa ser batizado pelo fogo se Cristo é quem batiza no fogo? Aí que entra a desassociação. Jesus tem que sair de Cristo para poder ser batizado no fogo e Cristo é aquele que batiza no fogo. Você está entendendo? Ou seja, Jesus só pode ser batizado no fogo se ele estiver fora de Cristo, porque é Cristo quem batiza. Entendeu? Se ele tivesse ainda no Cristo, se na volta ainda fosse Jesus Cristo, ele não poderia ser batizado no fogo, porque ele seria o batizador. Mas para se cumprir essa questão do Jesus passar por um segundo batismo, ele tem que sair fora de Cristo para ser batizado pelo Cristo, quando ele for voltar. Quer dizer, o Cristo voltar, né? Sem Jesus, porque Jesus vai estar na besta, entendeu? Então Jesus passa pelo batismo de fogo através da besta e ao mesmo tempo Cristo batiza a besta no fogo. Só que não é Jesus ali que está batizando, é Jeová, entendeu? Por isso que Jeová usa o corpo de Cristo. Então, perceba o quão complexa é essa questão do batismo, né? E fora que a trajetória de Cristo, se você for pegar a trajetória de Cristo e da besta, no início da carreira de Cristo ele passou por um batismo e no final morreu a crucificação, né? E já o da besta, que é o caminho invertido, né? A inversão de Cristo é justamente o oposto, ao contrário. Ele começa na morte, porque o diabo morre para besta poder ser o novo diabo, ou seja, o diabo cai no abismo e na subida do abismo é que surge a besta. Entendeu? Então a trajetória da besta já começa na morte e termina no batismo, que acaba sendo a sua real morte, né? Porque ele morre durante o batismo de fogo. Não tem como escapar do fogo. Se o batismo fosse no início, para a besta, ela não sobreviveria, não teria trajetória. O batismo foi deixado para o final, porque é justamente no batismo que a besta morre. E também é no batismo que desce o outro Espírito Santo, né, que é a pomba vermelha que a gente fala, para comprovar que verdadeiramente ele era o neto de Deus, o enviado pelo Filho, para provar que através dele Jesus voltou. Entendeu?
Que nem fala lá o centurião lá no finalzinho lá, quando tá trovejando lá, quando Cristo está crucificado, aí ele fala, nossa, verdadeiramente este é o Filho de Deus, entendeu? Então, na hora que a besta estiver morrendo, vai ter alguém que vai clamar, nossa, verdadeiramente esse daí era o Neto de Deus. Por quê? Passaram a trajetória inteira dele negando ele, né? Recusando acreditar que ele era o enviado. Aí só na hora que morre é que a pessoa tem importância, né? É aquela famosa coisa que fala, né? Depois que morre dá valor, né? Enquanto está vivo não tem valor nenhum, mas depois que morre, ele era uma pessoa importante, né? Só lembra depois da morte, né? Então é assim, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.